Eu gostaria que tu nos explicasse sobre estas ordens criadas, esta ordem que foi criada devido ao momento de crise que o planeta está, e assim a gente vai começando a desenvolver o nosso assunto, que é bastante interessante. Bom, quando a gente pega, né, esse andar, o caminhar aqui da humanidade, né, como planeta, a gente vai lá para aquele início, quando os Anunnakis, né, começaram a vir para cá, teve também a habitação por reptilianos, draconianos, né, toda essa história que mais ou menos todo mundo sabe. Então, o planeta foi caminhando, foi fazendo a sua história, escrevendo a sua evolução, e chega um momento, né, quando a gente volta lá para Lemúria, para Atlântida, onde tivemos já algumas oportunidades, onde chegou no quase, né, para se fazer essa evolução, essa transição. A gente poderia dizer assim, né, bateu na trave. E isso continuou, então, continuou andando, porém, a tecnologia aqui do planeta, ela evoluiu muito rápido em relação à moral, né? Em relação à moral. E o que acontece? Isso fica um caminho perigoso. Então, é como se foram acionadas aqui no nosso planeta, né, as linhas de tempo de autodestruição. Ou seja, o planeta entra em falência, em autodestruição. E quando um planeta atinge essa categoria, aí que são acionadas as ordens superiores para virem intervir a favor desse planeta, ver o que dá para fazer ainda para, vamos dizer assim, modificar essas linhas de tempo, né? Então, nesse momento aqui são acionadas algumas ordens externas. Tá? Primeiro eu vou só explicar um pouquinho sobre o quadrante aqui da galáxia, né? Nós estamos aqui no braço de Órion, que é o quadrante, bem na periferia aqui, em relação ao Sol central de Alcíone, né? A gente já está dentro do cinturão de fótons, onde até entra mais luz, porque a gente vai fazendo aquele movimento em espiral, sempre em direção ao centro da galáxia. Então, como o planeta chega nesse estágio, né, de falência, vamos chamar assim, essas ordens são convocadas. Porém, essas ordens, elas são ordens de seres com uma consciência que transcende as galáxias, são ordens muito grandes. Aí a gente vai citar a ordem de Enoque, a ordem de Zadok e as ordens de Melquisedeque, né? Essas três em específico. Então, são seres com consciência muito alargada, muito grande, que vêm de outra região do cosmos, entrando nessa galáxia. E para fazer isso, né, aqui, onde a gente está, em Órion, no braço de Órion, é necessário ter uma modulagem energética para isso poder acontecer. Então, o portal que se tem aqui, onde essas consciências maiores conseguem adentrar o nosso espaço, é Sirius. Sirius desempenha esse papel de receber essas ultraconsciências aqui, vamos dizer, no nosso quintal, no nosso espaço, dentro do cosmos, dentro do universo, né? Então, essas consciências, elas começam a vir por Sirius, e como são gigantes, né? Porque, assim, né, Pedro, algumas vezes, algumas pessoas até perguntaram para mim, Henrique, explica um pouco sobre Melquisedeque. E eu sempre dizia, não tem como. É uma coisa, assim, que qualquer coisa que eu for falar é muito rasa, sabe? É uma coisa que transcende qualquer entendimento, talvez, que a gente possa ter, né? Embora a gente forme alguns textinhos, algumas coisas para explicar essas consciências, é tudo ainda muito superficial, perto do que elas realmente devam ser, né? Então, esses próprios seres, para poderem vir atuar mais próximo da gente aqui, eles vão fragmentar suas almas, que a gente chama de fractais, né? Se dividirem, para poder ter uma vibração um pouco mais compatível com a vibração que esse quadrante tem, né? Então, você pega, para dar um exemplo, né? Consciências como Mika, como Metatron, só para dar exemplos aqui, elas vão se dividindo. E aí eu vou explicar para você, pode ser essa pegando ali, para a gente chegar em Arcanjo Miguel, né? Então, existe uma consciência maior, conhecida como Mika.
A grande ordem de Mika. Isso. Que vem, né? A gente vai pegar toda a evolução que vem descendo de linhagem, né? De raio azul, dessa linhagem genética cósmica, né? Então, vem Mika. Mika se divide num fragmento de alma, um fractal chamado Micael. Esse, por sua vez, também se divide novamente em outro fragmento, outro fractal, que a gente hoje conhece como Arcanjo Miguel. Tá? Depois eu posso explicar, se você quiser já agora, o resto dessa descida também, para chegar até nos seres que estão encarnados hoje aqui. Fique à vontade. Tá, então quando a gente pega, né, o próprio Arcanjo Miguel, ele também se divide em outros fragmentos, em outros fractais. E um desses fractais de Arcanjo Miguel é o próprio Ashtar, o próprio comandante Ashtar, né, que tem o comando que leva o seu nome, né? Então, o próprio Ashtar se divide em outros seres, depois em outros fragmentos fractais, e aí a gente vai chegar em El Moria, né? El Moria Khan, como alguns conhecem, né? Que encarnou aqui, que viveu aqui, veio cumprir tarefas, né? Específicas, teve diversas encarnações, uma delas sendo até a mais conhecida, né? Como Rei Arthur. Então, a gente vai vendo como que as sementes, como que isso tudo vai descendo até chegar aqui, né? Muitas sementes que estão encarnadas hoje aqui, elas trazem essas linhagens, elas estudaram nessas escolas profundas, né? De Melquisedeque, ordens de Melquisedeque, ordens de Enoque, ordens de Zadok, né? Então, são conhecimentos que são trazidos para cá dessas ordens, né? Justamente para se fazer coisas diferentes para buscar fugir dessas linhas de tempo de autodestruição e também de falência, né? Então, essas ordens são acionadas dessa forma, né, Pedro? E aí, depois a gente pode ir chegando já nas formações dos comandos, né? Como que se forma um comando para vir atuar aqui. Perfeito. Eu adoro esses assuntos. Então, temos bastante coisa para conversar sobre eles, as ordens estrelares, o projeto Gaia e a própria canalização do comando Astar, como funcionam essas egrégoras, e ainda vamos falar mais sobre também a ressonância Schumann. Então, estou bastante empolgado com essa nossa conversa. Gasparetto. Então, vamos lá. Então, o que acontece, né? Então, o planeta aqui, ele entrou nesse processo. Então, essas ordens vieram para atuar não só aqui no nosso... Assim, só para contextualizar as linhas do tempo destrutivas, né, eu acredito que devido às escolhas coletivas de todos os habitantes do planeta, né, essas escolhas foram remetendo a escolhas destrutivas, né? Ou seja, o caminho de um planeta que poderia ser de plena luz, se todas as escolhas de seus habitantes fossem positivas, fossem luminosas, fossem para o bem, fossem para o autoconhecimento, o planeta iria caminhar para a sua era de ouro, para a era da luz, né? Que são tudo linhas de tempo possíveis, não é mesmo? Porém, como os habitantes de um mundo fazem escolhas baseadas muitas vezes no egoísmo, né, ou em uma moral muito mais baixa do que o nível tecnológico, corre-se o risco porque abre-se a possibilidade de futuros trevosos, uma vez que as escolhas vão ser negativas em âmbito coletivo. Então, o planeta em si vai rumando, em vez das linhas positivas possíveis do tempo, vai rumando para linhas possíveis negativas do tempo, e com seres de consciência grandiosa, de dimensões superiores, já conseguem antever o rumo que o planeta está tomando se nada for feito, né? Então, por isso, essa força-tarefa que tu nos explica hoje. Isso, exatamente isso, né? Então, elas vêm para atuarem nisso, né? E aí a gente chega, né, para o que é mais palpável para a gente, né, chegar nesses comandos, nessas ordens, né? Então, hoje a gente tem, só para citar alguns aqui, né, comando Ashtar, comando Santa Esmeralda, comando Santa Ametista, os comandos da ordem mariana, né, que são os exércitos de Mãe Maria, vai ter a ordem dos Kumaras também, né? Tem muitos Kumaras que estão trabalhando nisso também. Então, é uma grande gama, né? Porque eles estão atuando, Pedro, não somente no nosso planeta, em todo o sistema solar e, ademais, dentro aqui do quadrante e afora na galáxia, né? Porque
todo o sistema solar ele vai subir uma oitava nessa escala evolutiva. Então, esses comandos trabalham em tudo. A gente já vai chegar no projeto Terra, né, que é um projeto específico, mas quando você Sim. fala, por exemplo, de comando Ashtar, ele está atuando interplanetas, né, fazendo diversas tarefas, né? Então, Verdade. Quando a então gente fala em transição, né, de todo o braço de Órion, e isso, claro, nesse caso, o planeta Terra é o local mais delicado de todo esse processo, né? sim. Ele é delicado, né, porque ele tem uma característica que é peculiar, que é, vamos dizer, inédita, né? Que é, vamos dizer assim, todos os planetas, eles sempre fizeram a transição de uma forma. Isso falando aqui, tá? Aqui, onde nós nos localizamos no braço de Órion. Os planetas, eles faziam a transição, onde os seres desencarnavam e voltavam atualizados em corpos, depois que o planeta fazia a transição. Aqui não, nós estamos fazendo uma transição inédita, onde nós estamos atualizando os nossos corpos em vida, encarnados. É isso que todo mundo está falando ali sobre a atualização de DNA, de hormônios, de uma série de coisas. Isso dobra, triplica os olhos de todos esses seres aqui na volta, né? Tá todo mundo assistindo isso, como se aqui também fosse como é que a gente pode chamar? Um aprendizado cósmico. Um aprendizado cósmico, exatamente. Então, isso também é uma coisa grandiosa que está sendo feito aqui, né?